Doenças erradicadas voltaram a ameaçar a saúde pública e principalmente a saúde das crianças. Não por acaso, um resultado que aparece depois de uma queda na procura por vacinas. Hoje a gente vai conversar sobre a volta das altas coberturas vacinais. O Sala de Convidados está começando. Essa pactuação é definir ações ligadas tanto ao reforço para a Covid-19 quanto a todas as vacinas que, infelizmente, estão em baixa cobertura vacinal. E lançamos 3 dias de vacinação com o intuito já para avaliação da cobertura vacinal de poliomielite. A sociedade precisa acreditar, entender e participar junto dessa iniciativa que é da vacinação. E vamos crescer para todos ir lá e vacinar suas crianças. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a volta das altas coberturas vacinais, Lurdinha Maia, coordenadora da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Angélica Lima, enfermeira epidemiologista e coordenadora estadual do Programa de Imunizações do Estado do Amapá. Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. E nesse primeiro bloco do programa, a gente conta com a participação de Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Eu vou adorar se você participar dessa conversa, mandando perguntas, dúvidas, comentários, dividindo uma experiência com a gente. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais, então não deixa de participar. Lurdinha, Angélica, Isabela, Éder, que felicidade reunir vocês aqui com a gente. Um grupo forte aí na busca da retomada das altas coberturas vacinais, né, Lurdinha? Vou começar com você, feliz de estar recebendo você aqui no estúdio presencialmente, vários programas remotos. E você é a coordenadora do programa, do projeto pela retomada das altas coberturas vacinais de Biomanguinhos. Uma retomada pela percepção da importância da vacinação, né, Lurdinha? É reconquistar o que esse país já teve, que esse país sabe fazer. Reconquistar as altas coberturas vacinais. Eu não estou sozinha, é junto com o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações e divido essa coordenação com o doutor Akira Roma. Que bom. Éder, como é que você avalia esse início de gestão? Que cenário vocês encontraram para reiniciar essa busca pelas altas coberturas vacinais? O cenário dado a nós, ele é muito preocupante. Nós estamos com baixas coberturas vacinais em praticamente todas as vacinas e o que coloca o nosso país num risco muito grande de reintrodução de doenças que já estão dadas. Então, a nossa população ela está em risco. Paralelo a isso, a gente tem problemas, a gente encontrou alguns problemas de estoques, a gente encontrou uma desarticulação na relação com estados e municípios e também nós não tínhamos uma relação estabelecida antes com as sociedades de especialidades, com as discussões técnicas e isso foi colocado para a gente, com toda essa situação, um desafio muito grande, que é colocar a casa em ordem e ainda por cima conseguir recuperar essas coberturas vacinais. Então, a gente teve um trabalho intenso e não paramos, a todo momento, sempre procurando resolver todos os problemas para atingir, melhorar as coberturas vacinais. Isabela, o PNI é o maior programa de vacinação do mundo, né? É uma característica já brasileira conseguir acessar e levar a toda a população esse programa. O que você destacaria nessa desarticulação que a gente está vendo nesse momento, que volta a ser buscada, né, a articulação? Então, bom dia para todos. É com muita tristeza que a gente assistiu, né? Eu posso dizer assim, de perto tudo isso acontecer. As ansiedades eram muito grandes e hoje a preocupação é enorme. O Brasil sempre foi uma referência e eu acho que o mais importante é que não interessa se outro país oferece mais vacina do que nós no seu calendário.
O Brasil é o único que oferece todas as vacinas gratuitamente e sempre teve o que a gente espera desse programa, uma alta cobertura vacinal e os resultados que isso traz. Então, assim, hoje, muitos falam que vacinas salvam vidas. Eu prefiro dizer que o que salva a vida é vacinação. E é nisso que a gente, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente faz de tudo para apoiar o programa naquilo que precisar, não é isso? É isso, Angélica. A Paraíba, o estado da Paraíba e o Amapá foram 2 estados piloto nessa reconquista. Vocês conseguiram atingir um percentual, me corrija se estiver enganada, aí de cerca de 95% da população vacinada, população público-alvo, né? Eu queria que você me desse uma breve introdução dessa conquista, porque a gente vai desenvolver ao longo do programa para compartilhar com gestores que estejam assistindo ao programa, essa conquista de vocês. Bom dia. Então, a reconquista das altas coberturas vacinais é um desafio para todos nós, principalmente para os estados da região norte, que têm suas características. Nós fomos contemplados por ser o plano piloto para esse projeto e temos 16 municípios no estado, todos fizeram a adesão a esse projeto e foi um trabalho muito grande, porque baixas coberturas envolve muita coisa, não é só uma causa, são várias causas, desde a gestão até o conhecimento da população sobre a importância de levar o filho na sala de vacinas. Então, foram estratégias, cada município traçou sua estratégia e o resultado foi esse. Conseguimos alcançar 95% de cobertura vacinal na campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que é um grande avanço, considerando que estamos vivendo o risco da reintrodução da doença no país. Interessante a gente começar com esse depoimento, né, Lourdinha? Vou passar rapidinho para você, mas assim, vendo o quanto que tem de vontade política, né? De articulação com dos entes do espaço ali local para poder levar a vacinação a quem precisa chegar, né? É maravilhoso. O trabalho dentro do Amapá com a coordenação do Estado, com a atenção primária de saúde, com o COSEMES, com os secretários, o envolvimento da população foi fabuloso. Mas eu queria aproveitar o Éder. Éder, quando você fez um resumo dos principais problemas que você encontrou, eu queria que você focasse num que eu acho que você já vai trabalhar, mas é o sistema de informação, né? As informações de doses aplicadas, porque todos os municípios, tem município com 4 sistemas, né? E tem muito papel que eles ainda não conseguiram digitar. O Amapá, por exemplo, é internet, Então, eu queria que você nos desse uma luz, o que é que está pensando acerca disto? Por favor, Éder, fica à vontade. Claro, a cobertura vacinal ela é um dado administrativo, ela é uma representação da vacinação que acontece na realidade. E o Brasil tem um problema muito sério com o registro de doses. Isso é uma coisa antiga, uma coisa herdada, porque no passado nós optamos por um sistema nominal, ou seja, o registro de dose é feito por pessoa atrelada ao seu CPF ou ao número do seu cartão nacional de saúde, e ao longo do tempo o Programa Nacional de Imunização ele não conseguiu amadurecer os seus sistemas de informação. Ao mesmo tempo que começaram a surgir outros sistemas registrando a mesma coisa. E aí hoje o que acontece é que a gente tem diversos sistemas que migram a sua informação para a mesma nuvem, para a mesma base de dados. E o nosso trabalho hoje é fazer com que todos esses sistemas usem a mesma regra de negócio, a mesma nomenclatura, ou seja, que o dado seja trabalhado da mesma forma e que ele migre direto para essa nuvem. E mesmo que o município opte por ter sistema próprio, ele precisa estar alinhado com as regras do Ministério da Saúde. Então, a ideia é a gente padronizar a entrada do dado para que o dado chegue da forma mais fácil, rápida e limpa, para que ele possa ser analisado e o dado de cobertura vacinal seja
apresentado da forma mais correta possível. O Brasil, quando começou a cair as coberturas vacinais, foi justamente no momento em que começaram a mexer nos sistemas. E agora a gente precisa corrigir isso. Esse tem sido o trabalho talvez prioritário, porque paralelo ao trabalho que a gente tem feito de organizar uma comunicação adequada para a população, estruturar ações de vacinação diversificadas da rotina, a gente entende que a gente precisa corrigir o sistema de informação antes, porque não adianta a gente lançar uma campanha ou uma ação de intensificação se o dado não for adequadamente registrado. Todas essas frentes serão atacadas ao mesmo tempo, só que o sistema de informação é algo que a gente tem trabalhado desde quando nós chegamos aqui, porque é uma prioridade. Informação, recursos humanos, são tantos elementos que são necessários para fazer cumprir essa retomada, né? Vamos assistir uma matéria para trazer um panorama também disso? Uma coordenação nacional que apoia as diferentes necessidades regionais, uma logística bem organizada e insumos em quantidade suficiente. Para alcançar altas coberturas vacinais, não pode faltar vacina nem vontade política. São 20 vacinas disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e que fazem parte de um dos maiores programas de vacinação do mundo, o PNI, Programa Nacional de Imunizações. Apesar da política pública consolidada, uma baixa adesão nos últimos anos tem contribuído para um cenário de queda nas coberturas vacinais. Embora o índice ideal de vacinação seja acima de 90%, as taxas gerais de imunização têm ficado abaixo desse percentual desde 2012. No último ano, a média geral foi de 60,7%, de acordo com informações do DataSUS do Ministério da Saúde. A reintrodução de doenças já erradicadas no país, como a poliomielite e o sarampo, tem preocupado especialistas e autoridades. Em 2022, o Brasil chegou a registrar apenas 40% de imunização contra a paralisia infantil. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, que esteve presente na reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, comemorou a volta do Zé Gotinha e reforçou o compromisso da atual gestão com a reconquista das altas coberturas vacinais. Nízia ainda discursou sobre a pactuação que o Ministério está fazendo com as secretarias municipais e estaduais. Essa pactuação é definir ações ligadas tanto ao reforço para a Covid-19, quanto a todas as vacinas que, infelizmente, estão em baixa cobertura vacinal. Então, pactuamos um cronograma para essas vacinas, o reforço nos municípios e na atenção primária a essa atuação. É um movimento construído junto. Então, o próprio movimento nacional é fruto dessa pactuação. O cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023 conta com 5 etapas. A primeira foi realizada em fevereiro, com o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com risco de adquirir formas graves da doença. Em março, a vacinação contra a Covid-19 é intensificada em toda a população. A partir de abril, haverá vacinação contra a influenza e, em maio, multivacinação, incluindo poliomielite e sarampo nas escolas. Para o diretor de programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a queda na cobertura vacinal acontece desde 2016, mas se intensificou nos últimos anos. Para ele, essa é uma questão complexa, que envolve fatores diversos, entre eles o combate à desinformação e às fake news. Que ela passa por uma visão de sociedade, né? A sociedade precisa acreditar, entender e participar junto dessa iniciativa que é da vacinação. Ela passa por dúvidas, inclusive, dos profissionais de saúde, quando, do ponto de vista das evidências científicas, a gente não tem dúvida do papel da vacinação e da importância coletiva que a vacinação traz, e ela passa também por algum grau de flutuação, de disponibilidade de vacinas. Nós tivemos problemas de recebimento, né, de vacinas, não só no que diz respeito ao quantitativo, como também a validade de alguns lotes, né? Mas, enfim, né, isso é apontado em alta frequência pelos gestores municipais. Nós tivemos problemas de armazenamento, porque todas dependem de uma rede de frio, e, assim, os municípios se apresentam com uma dificuldade de RH muito grande, né? Uma alta rotatividade de técnicos,
uma falta de capacitação, né, e uma sobrecarga de trabalho muito grande, né, porque isso gera um estresse na equipe, porque às vezes o técnico que está na sala de vacina, que é o responsável em aplicação da vacina, ao mesmo tempo ele tem que fazer o registro da dose, o registro do usuário, né, do paciente, o registro no sistema informatizado aí de informação apropriado, né, e às vezes ele tem que ser responsável até pela busca ativa. O diretor de programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde destacou algumas ações da atual gestão pela reconquista das altas coberturas vacinais, entre elas, estratégias de educação permanente e busca ativa. Para cada situação que uma pessoa procure uma unidade básica de saúde, mesmo que seja para alguma outra condição, que se possa perguntar também como que está o calendário vacinal, que se possa aproveitar essa oportunidade da pessoa procurando a unidade de saúde para que ela seja vacinada. Ou também os agentes comunitários de saúde, os demais profissionais de saúde, nas visitas às casas, nas atividades educativas, possam estar conversando com as pessoas sobre a vacinação e sobre essa necessidade de aumentar as coberturas vacinais, e para isso a gente conta também, né, com diversas parcerias, com os movimentos sociais, e tenho certeza que em um curto, médio espaço de tempo teremos boas respostas aí no âmbito da vacinação. Éder, é o Ministério da Saúde retomando aí o controle do programa de vacinação, né? Porque durante a pandemia, cada estado agiu como pôde, como conseguiu, como, né, se organizou ali naquele momento. E aí eu te pergunto, quanto tempo vocês preveem que seja possível que essa retomada chegue na ponta em termos de ampliação, de fato, dessa alta cobertura vacinal e pleno controle, novamente, de um governo central para disponibilização nas regiões de forma equânime, né? Porque o grande problema de não haver uma centralização desse programa é justamente porque o Brasil é muito diverso, né? E alguns municípios precisam de um apoio maior, né? O que aconteceu recentemente foi que o governo anterior ele aproveitou um cenário de conflito, ele estimulou um cenário de conflito entre estados e municípios, e isso criou um problema muito grande na construção da política pública de vacinação. Os estados, sem terem uma diretriz técnica clara do Ministério da Saúde, uma programação clara de como seria a vacinação, por exemplo, contra a Covid-19, isso exigiu dos entes federados agirem, né? Tanto é que estados e municípios se organizaram como puderam, o Ministério da Saúde apenas forneceu vacina e a gente via uma estratégia de vacinação construída de forma muito bagunçada, muito errática, cada um fazendo do seu jeito, e não havia pactuação. Então, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi tentar organizar a relação com estados e municípios. Procuramos o CONAS e o CONASEMES, estabelecemos uma boa relação, e a partir de agora, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, envolvendo vacinação, a gente pactua, a gente leva para o CONAS e o CONASEMES, pede a opinião deles, pede a contribuição técnica deles, para fazer com que a política pública seja desenhada, adequada para as realidades dos municípios e dos estados, e também conseguimos com isso o compromisso de que eles vão cumprir a política pública conforme foi desenhada coletivamente. Então agora a gente tem uma uniformidade na estratégia, todos seguem o que nós definimos. Recentemente nós lançamos a ação de vacinação com a vacina bivalente contra a Covid-19, e tudo que está programado foi estabelecido, foi desenhado com estados e municípios. E agora a gente observa que eles seguem à risca o que foi definido previamente. A mesma coisa aconteceu agora com a recente vacinação contra a Mpox. Também algo desenhado junto com estados e municípios, todos estão seguindo a mesma regra, a mesma lógica de vacinação. A mesma coisa, a 25ª campanha contra a influenza, também desenhada coletivamente e vai ser seguida por todos. E o nosso planejamento estratégico para as ações para a recuperação da cobertura vacinal na rotina também está sendo feita de forma coletiva. Nós chamamos CONAS e CONASEMES, ou seja, estados e municípios, chamamos todos os parceiros do Programa Nacional de Imunização que desenvolveram projetos e que demonstraram preocupação, tiveram iniciativas para combater a baixa cobertura vacinal,
chamamos todos eles para que estejam aqui com a gente para construir esse planejamento. Então, uma vez que a coisa é construída de forma coletiva e pactuada, a política pública ela anda muito bem alinhada entre todos os envolvidos. E essa tem sido a nossa diretriz de trabalho aqui. Lourdinha, você, na coordenação do projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, visitou vários municípios e pode trazer para a gente um pouquinho o que você encontrou dentro disso que o Éder está compartilhando com a gente. Temos conversado muito com o Éder, né? Vamos estar na oficina que ele se referiu aí, a SBIN, nós, né? E outros parceiros aí. O que a gente encontrou, Éder, foi exatamente isso, a falta de um eixo, uma gestão que pudesse, era cada um fazendo, eu usava um termo lá no Amapá, né, Angélica, que eu não sei se eu posso dizer aqui, mas vou dizer, porque todos tinham baixa cobertura. Aí tinha, é o sistema, é porque não subiu, é porque não tem quem desrite. A gente encontrava isso, né, Éder? Aí a vigilância, aí eu cheguei lá e disse, aqui tem batom na cueca, porque tem sarampo. Então vamos no Amapá. O Amapá tinha baixa cobertura e tinha casos, eram mais de 500 casos de sarampo. Hoje a gente está com o Amapá há quantos meses sem um caso de sarampo, Angélica? Nós estamos já há 38 semanas. E quem diria que a gente voltaria a dizer que ótimo, né? Porque era uma doença que a gente não via mais no Brasil. Isabela levantou a mão, fala comigo, Isabela, comentários aí sobre tudo isso que a gente está ouvindo. Então, reforçar, né, sobre a questão da vontade política. A vontade política faz a diferença total para toda e qualquer ação de saúde. E parabenizar aí o Éder e toda a equipe, né, do Departamento de Imunizações, porque eu acho que esse é o começo mesmo, né? A gente precisa arrumar a casa, voltar a dividir, não existe um trabalho de saúde sem dividir essas decisões, ouvir o outro, né? E, claro, eu estarei aí no dia 22 também para ouvir e falar. E aí eu pergunto uma coisa para o Éder, porque eu já vi melhoras na comunicação, já recebi vídeos que me arrepiaram, e é isso que a gente precisa, né? Então, arrumar a casa, conversando com todos, planejando e combinando o planejamento, mas a gente precisa falar mais com a população. A população está sofrendo, a população foi invadida por desinformação criminosa. Não é mais desinformação que um amigo disse, eu acho que todos sabem como isso cresceu durante a pandemia. A questão política na pandemia destruiu o tratamento da pandemia e não só a vacinação contra a Covid. Aliás, eu vou dizer o seguinte, a prova de que o brasileiro acredita e confia em vacina é que, apesar de tudo que a gente viveu, estados que tentavam dificultar a vacinação, estados e municípios, né? Enfim, era tudo politizado. Apesar disso, a gente teve uma das melhores coberturas vacinais do mundo. Hoje vivemos dificuldade porque as pessoas não estão mais ligando para a Covid. Então, eu pergunto ao Éder, quando é que a gente volta para a televisão, Éder, com esses vídeos maravilhosos que vocês estão fazendo, finalmente empáticos, que é a palavra que eu uso muito para falar de como a gente tem que falar com a população. Angélica, porque o antivacinista é empático. Angélica, já passo para você, deixa eu só passar para o Éder responder essa pergunta super importante. Certo. Perfeito, inclusive agradeço a Isabela pela pergunta e nós aqui estamos trabalhando numa lógica de organizar, planejar e já agir. Então, tanto a organização, o planejamento e a ação, ela está acontecendo de forma simultânea, paralela, sabe? Então, as coisas estão acontecendo enquanto a gente planeja o passo seguinte. E, de fato, houve uma estrutura, nós estruturamos uma mobilização nacional e desenhamos uma campanha de comunicação que está muito bem formatada no seu audiovisual, no seu conteúdo. Agora, a gente tem um esforço... Então, assim, lançamos agora recentemente um vídeo que, enfim, ele apela
para tudo aquilo que nós vivemos, o sofrimento que foi a Covid-19, e que poderia ser muito diferente se nós tivéssemos vacinas antes, e que não há por que deixar de se vacinar, sabendo que depois de tudo que nós passamos. E outros vídeos vão ser lançados, afinal de contas nós temos um manifesto desenhado nessa mobilização nacional pela vacinação. O que acontece, Isabela, é que, paralelo a isso, e aí esses serão os próximos passos, inclusive talvez você sinta melhor isso, nós trabalharemos com a mobilização de fato, porque a gente precisa fazer com que essa mensagem chegue na ponta. E não apenas a mensagem chegue na ponta, mas que a ponta se envolva. E para a gente fazer isso, o Ministério da Saúde não vai conseguir fazer isso sozinho. Não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar articular com todos, estados e municípios, sociedades de especialidades, sociedades científicas, sociedade civil organizada. Todos vão precisar se envolver nisso. Então, não é apenas uma coisa do poder executivo, mas vai ter que ser poder legislativo e judiciário. Mobilização, quando a gente fala mobilização, a gente está querendo movimentar as pessoas, né? Fazer com que a coisa aconteça. Neste momento, a gente está dando os primeiros passos na nossa ação de comunicação. Formataremos melhor a partir do planejamento recente que vamos fazer. E a partir daí, inclusive, teremos ações não só de comunicação, mas também de combate à desinformação. Então, assim, a coisa está acontecendo. E o planejamento de comunicação, ele acontece, a ideia é que ele se enrole ao longo de todo o ano. E, se for possível, estenderemos mais tempo. Porque não vai ser fácil recuperar as coberturas vacinais num curto intervalo de tempo, considerando que tem muitas coisas para serem resolvidas. E a comunicação também ela vai ter que se capilarizar para o território, assim como todas as ações de imunização. Se a gente quer recuperar a cobertura vacinal, nós precisaremos nos adaptarmos ao território. Muito alinhado com a experiência que a Lourdinha tem com o projeto de reconquista das coberturas vacinais. Você precisa ir ao território, planejar junto com o município, agir adequadamente à realidade do município e comunicar respeitando as características da população daquele município. Não, nós passamos da época de fazer aquelas grandes campanhas blocadas em que a gente encara a realidade nacional como uma só. A gente vai ter que obedecer às particularidades e isso é uma diretriz que atinge não só a ação de vacinação, mas também a comunicação. E é uma coisa que o Ministério da Saúde vai desenvolver, obviamente contando com os parceiros. Angélica, eu passo para você, mas já aproveito para te pedir para trazer um pouco para a gente dessa parceria da Fiocruz, do projeto da reconquista das altas coberturas vacinais, principalmente no que tange uma coisa essencial nisso tudo aí, né? Que é o preparo dos recursos humanos para poder atender essa necessidade de informação, de comunicação e de aplicação, de fato, do programa. Exatamente. Então, como foi falado, havia uma desorganização, nos sentimos desamparados nos estados, perguntas sem respostas, e hoje nós já vislumbramos que o PNI está enxergando as diferenças que existem entre as regiões. Por exemplo, nós já recebemos a vacina da influenza, e isso nunca tinha acontecido da região norte ser contemplada antecipadamente, porque as nossas epidemias de gripe acontecem em janeiro, fevereiro, e a vacina só chegava em abril, maio. Então, nós já tínhamos passado. E ontem nós já recebemos, agradeço ao Éder e a toda a sua equipe, que teve esse olhar diferenciado. Com relação ao projeto, já trouxe conquistas, né? Tivemos capacitações, né? Pelo projeto, conseguimos capacitar técnicos de todos os 16 municípios. Eles eram multiplicadores, já multiplicaram essa capacitação nos municípios e nós já estamos sentindo essa diferença, nós já estamos sentindo melhor. Um exemplo foi a conquista da cobertura vacinal pólio e uma melhora nas coberturas vacinais de 2002 relacionadas a 2001, comparados a 2001. Então, nós já tivemos avanços, e esperamos que 2022, com essa nova gestão e também com o apoio desse projeto, que a Lourdinha já disse que vai sair para ir para outros estados, nós já estamos com
medo dessa saída, mas assim, estamos preparados sim para levar avante esse projeto e assim conseguir novas conquistas dentro do programa de imunizações relacionado às coberturas vacinais. Desculpa, Lourdinha, a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo desse primeiro bloco, mas eu queria aproveitar para dar uma última palavra para o Éder. Éder, o que você acha importante, antes, porque no próximo bloco você não vai estar com a gente, mas o que você acha importante deixar de mensagem do Ministério da Saúde quanto a essa busca, quanto ao envolvimento da população, dos gestores e dos profissionais de saúde? Agora nós vivemos um novo momento. A gente passou por um período aí de trevas e negacionismo. E agora a gente a gente tem uma esperança, nós temos uma gestão que se apega à ciência, se apega às evidências, e uma gestão que também está aberta ao diálogo, ela está aberta à construção coletiva. Então, eu acho que agora a gente acolhe melhor estados e municípios, a gente adapta as políticas públicas para essas realidades, e agora a gente vai tentar envolver toda a sociedade nesse esforço coletivo de recuperar as coberturas vacinais. E então a mensagem que eu passo é que todos devem se envolver. Esse não é um problema apenas do Ministério da Saúde, não é um problema apenas dos estados e municípios, não é apenas um problema de quem estuda isso. As baixas coberturas vacinais é um problema de toda a sociedade. Toda a sociedade precisa estar engajada e para que a gente atinja esses objetivos. E trabalharemos nesse sentido. Agradeço muito pelo espaço e me sinto muito honrado de fazer parte dessa bancada tão ilustre. Obrigado. Éder, eu que te agradeço muitíssimo a sua participação nesse primeiro bloco do programa. Que bom poder contar com você aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Imagino que a sua agenda esteja bem cheia para poder realmente trabalhar nessa busca aí tão importante. A gente faz um intervalo rapidinho e na volta trago com você complementações, Lourdinha. No próximo bloco, na Paraíba, uma taxa de cobertura vacinal de 95% entre as crianças. A gente foi ver como o Estado alcançou esse resultado. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a volta das altas coberturas vacinais. Comigo no estúdio para essa conversa, Lourdinha Maia, coordenadora da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Angélica Lima, enfermeira epidemiologista e coordenadora estadual do Programa de Imunizações do Estado do Amapá. Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Eu já tenho aqui uma participação da audiência. Antes de eu passar para você, Lourdinha, eu queria ler. O Rodinei mandou para a gente aqui pelo WhatsApp, ele é do Rio de Janeiro. Obrigada, Rodinei, pela sua participação. Ele diz o seguinte: eu sou educador e acredito que para que programas de governo tenham êxito, é preciso reforçar campanhas de esclarecimento, principalmente nas escolas e, sendo possível, em instituições religiosas para evitar confronto entre religião e ciência. Parabéns mais uma vez pelo tema debatido e alta qualidade do debate. E daqui a pouco a gente vai falar de comunicação com a Isabela. Antes de eu chamar a próxima matéria, queria te ouvir um pouquinho, comentário sobre o último bloco, Lourdinha. É que o Éder colocou e a Angélica exemplificou, né, uma metodologia de trabalho que tem o projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, que ele vem no território e também vem a nível de Estado, detectando autoridades formais, informais, sociedade civil, universidade, a escola, envolvendo todos eles nesse processo de discussão. E quando a gente vai para os municípios, aí criam-se as redes. Por exemplo, no Amapá, tem 5 redes formadas. Os 16 municípios, eles se juntam e tem as redes. Ali tem Lions, tem a universidade, tem a educação. Eu digo que é o sonho do controle social. Então, eles aí vão discutir
estarei indo aí, viu, Angélica? Reunindo as 5 redes com aqueles municípios, olhando o plano municipal que foi construído por eles, vendo o que avançaram, o que não avançaram, as dificuldades, e que tiveram a bênção da CIB, né? Que é, com todos os secretários, com o Estado, então. Então, esse processo de trabalho é que vai, quando a comunicação chegar, é aquela lá no poste, é dentro da comunidade, é a bicicleta passando com o áudio falando, é a carroça indo, é isso. Isso é Brasil. Não, é isso. É isso que eu queria comentar. Pensar globalmente, agir localmente, né? Assim, pensar, agir ali no espaço pequeno. Vamos falar já mais um pouco de comunicação, Isabela, mas antes deixa eu chamar a próxima matéria. A gente vai conhecer as ações pelas altas coberturas vacinais na Paraíba. Depois de um período de baixa, como foi observado em todo o país, a taxa de cobertura vacinal contra a poliomielite na Paraíba alcançou 95% do público-alvo, que são crianças de 1 a menores de 5 anos. Lançamos o Vacina Mais Paraíba com a mesma iniciativa do próprio Ministério, na verdade do Conselho Nacional dos Secretários de Estado, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais, do Conselho Nacional de Saúde. No movimento Vacina Mais Brasil, a gente trouxe esse mesmo projeto para o Vacina Mais Paraíba. Fizemos um lançamento em junho de 2022 e lançamos 3 dias de vacinação com o intuito já para avaliação da cobertura vacinal de poliomielite. A Secretaria de Saúde da Paraíba realizou várias ações para reverter o baixo número de vacinação no estado. Uma delas, em conjunto com a Fiocruz, capacita jovens comunicadores comunitários a se tornarem multiplicadores. O projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais é uma iniciativa da Fiocruz com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Em João Pessoa, a iniciativa acontece através de oficinas de produção multimídia para jovens das periferias. Maria de Lourdes Maia é coordenadora da Assessoria Clínica de Biomanguinhos da Fiocruz e está à frente do projeto. A gente tinha que ter uma rede, tinha que estar no território e tinha que fazer uma comunicação. Como é que a gente se comunica com quem está lá? E aí tem que pegar jovens líderes também, tem que pegar aquele que fala e o outro escuta. São 30 jovens de 9 comunidades de João Pessoa que participaram das oficinas e que assistiram aulas sobre saúde e imprensa. Márcia Correia Castro, jornalista e superintendente do Canal Saúde, e Daniela Nunes Araújo, coordenadora da BEM-TV, foram responsáveis pelas aulas práticas de jornalismo. Está sendo muito gratificante, a turma é muito boa, o retorno é muito grande e eu acho que é o que falta, que é fazer uma informação que chegue na ponta do sistema, né? Que chegue no cidadão diretamente com uma linguagem que o cidadão consiga entender e se apropriar. Acho que vai dar muito resultado. É uma alegria enorme poder encontrar outros jovens, né, fora das periferias do Rio de Janeiro, onde eu estou acostumada a trabalhar, também com essa missão de fazer da comunicação um direito que garante outros direitos. E para os alunos, a oficina é transformadora, não só pela capacitação, como também para entender a importância da vacinação. Eu aprendi mais sobre reportagem também, aprendi mais sobre como a importância da vacina e como conscientizar minha população. Vamos dar bastante oportunidade aí no mundo, não só no nosso estado, né, no mundo, e vamos crescer para todos ir lá e vacinar suas crianças. Isabela, eu quis segurar para falar da comunicação depois que a gente visse essa matéria, porque tem lá, né, todo o projeto, a busca aí, né, pelas altas coberturas com esse viés da comunicação de forma muito importante. Aí eu queria trazer isso com você. Dentro desse projeto de retomada das altas coberturas, o peso da comunicação, né, e também assim, o peso que a gente teve com fake news, com circulação de informações erradas, criminosamente, como você mesma disse, né, pelas redes sociais principalmente. Então, Yasmin, e que continuam, né, cada vez que o Ministério da Saúde lança uma nova campanha, principalmente aí em relação à vacinação Covid, eles começam de novo com vídeos antigos, enfim. É muito triste. E eu vou misturar, Yasmin, educação e comunicação, né? O eixo
3 do projeto Reconquista das Altas Coberturas Vacinais, que eu tenho a honra de estar, em nome da SBIM, coordenando essa parte. A escola, olha, eu vou te dizer assim, o Éder terminou falando nisso, né? O Odinei perguntou, a escola é tudo, educação é a melhor forma de comunicar, né? Vamos lá. Então, esse trabalho que a gente vai começar agora na Paraíba, mas, Angélica, claro que eu vou para o Paraná, Amapá, na sequência, a escola é o melhor lugar para comunicar com a população, porque você educa não levando somente o conteúdo, mas com tudo isso que a gente está vendo, que a gente acabou de ver, que é trazendo essas pessoas junto e fazendo elas pensarem. O educador faz isso, né? Faz pensar, não adianta só levar conteúdo. E, em paralelo, a gente tem já programada, e aí conversando com o Ministério da Saúde, que também faz parte, né, desse projeto, que é a campanha de comunicação em si, que vai ser um desafio, né? Você vê aí o objetivo, falar com todos, e o Brasil todos são diferentes, vai ser bastante ousado, mas levar essa comunicação não só para a população, para o profissional da saúde da ponta, levar através da comunicação a capacitação também, né? Quer dizer, uma maneira de reforçar essa capacitação vai ser muito bom e um grande desafio em 2023. Angélica, eu queria resgatar uma fala sua lá do iniciozinho do programa, em que você disse das questões muito características do Amapá. Por exemplo, você disse que são 16 municípios, de repente quem está em casa e não olha para o estado do Amapá pensa, são só 16 municípios, mas olha o tamanho do estado, né? E assim, os desafios que cada região vai enfrentar para poder atingir isso. Vocês conseguiram, ainda que com essa realidade, chegar a 70% das casas, fazer uma busca ativa, que a gente viu nas duas matérias o quanto que é importante, né? E aí eu queria reforçar que você trouxesse um pouco mais sobre esses desafios tão específicos do seu estado. Exatamente. Nós temos as barreiras geográficas, nós temos a dificuldade de acesso. Certo dia eu postei um vídeo de uma equipe querendo chegar numa residência para levar a vacina, numa embarcação que o rio era muito baixo, então eles tinham que empurrar mesmo com as varas que eles usam para empurrando as embarcações, para chegar para vacinar uma criança. Então, é um desafio muito grande. Nós temos um município como Mazagão, que tem uma localidade que tem que subir 16 cachoeiras para chegar nessa comunidade. Então, são desafios que nós aqui do Norte temos que não tem em outra parte do Brasil. E sem falar nas chuvas. Se fala que aqui na região Norte, a metade do ano chove o dia todo e a outra metade chove todo dia. Então, é muita chuva e as pessoas têm que se expor mesmo, né, a essas intempéries para fazer com que a vacina chegue. E os nossos recursos também são muito escassos. Nós temos um município que não tem um carro para fazer uma vacinação extramuro, que é aquela vacinação que é fora da sala de vacina. E muitas vezes o Estado tem entrado com essa parceria. Quando o Estado não tem, a gente entra em contato com algum órgão das redes, que a doutora Luz está falando, né? As redes estão ajudando muito com relação a transporte. Os municípios também não têm como pagar diárias para os técnicos saírem do seu local de residência para ir para a zona rural. Tem localidade que passa 20 dias para vacinar, porque são comunidades distantes uma das outras. E, às vezes, tem que atravessar rios, às vezes é no mar mesmo, que se tem que fazer a embarcação chegar. Então, são grandes dificuldades que só a região Norte tem. Temos só 16 municípios, mas esses municípios valem muito mais do que centenas de municípios. Então, as nossas dificuldades são essas. Muito atoleiro também, é carro que fica no meio da lama e tem que pedir para ir um trator puxar o carro da vacina.
Então, são essas dificuldades que a região norte tem. E depois que vocês resolvem essas dificuldades, tem as questões da fronteira, né? Tem o atravessamento da fronteira, e não é isso, Lourdinha? Eu queria, já vou levar para você, mas assim, ressaltando a sua presença lá na oficina, o Canal Saúde trabalha com essas oficinas de comunicação, porque a gente sabe o quanto é importante fazer chegar a informação e a comunicação, né, Lourdinha? Exato. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e também te deixar à vontade para comentar. E eu acho que meu Face está dizendo a felicidade de estar nesse programa e dar voz ao Amapá, né? Dar voz a um estado que tem apenas 16 municípios, mas que tem uma área indígena grande. Nós estamos agora lá, vai fazer 15 dias, né, Angélica, fazendo o teatro, usando a metodologia do teatro do oprimido com os indígenas. Fizemos uma assembleia agora, lá no Oiapoque. E eu vi os depoimentos de alguns indígenas enxergando e falando diferente. A gente fez na Paraíba com os jovens, com a Central Única das Favelas, e lá nós estamos fazendo com a Assembleia dos Indígenas. Estamos terminando agora lá esse trabalho com eles. E queria também chamar a atenção que a fronteira não é só com os outros países. Quando a gente pegou casos de sarampo lá, eu vi, Angélica, que estava vindo do Afuá, que é Pará. Porque no Afuá é mais perto chegar lá em Macapá, chegar em Mazagão, chegar do que ir para a capital lá e para uma unidade de breves, que é lá no Amapá. Então, esse é o país, né? Esse é o país. A experiência na Paraíba, que você me perguntou, gente, é energizante. Aí pergunta assim, não cansa? Eu disse, como é que pode cansar uma coisa que te dá prazer? Que você vê que você está contribuindo com esse país. É isso que a gente precisa. Ver aqueles jovens ali, todos eles que a gente... De onde é que tu é? Tu é da Matinha? Ah, eu conheço onde é que fica a Matinha. São favelas. E nós vamos ter um grande evento lá com a jornada da Paraíba, da SBIM. Vamos levar coisas lá maravilhosas. Eles vão apresentar o que eles fizeram. Agora, é preciso alimentar isto. É preciso dar um acompanhamento. Então, é preciso envolver a Secretaria de Estado, que nós, enquanto projeto, nós vamos nos retirar. Vocês têm que dar continuidade. E a esperança é a universidade que a gente mobiliza, as secretarias todas, é essa rede local, é o controle social. É a grande esperança, Yasmin. E essa paixão toda, né? Quem escuta a Lourdinha falando, não tem como se... Eu tô sem seu som, Isabela. Eu tô sem seu som. Não tô te ouvindo. Vê se você... Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Deixa eu te levar uma questão para você comentar junto aí com a fala da Lourdinha, porque a gente está chegando no final do programa, e aí eu acho importante a gente trazer uma questão que você trouxe para o Éder, né? Assim, quando a gente vê uma fala oficial do Ministério da Saúde no horário nobre da TV, ainda que as redes sociais tenham ganhado muito espaço, é muito diferente da gente ficar compactuando de coisas que a gente recebe pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais. E aí eu queria que você falasse da importância da macrocomunicação, que é essa que a gente vê no horário nobre, para a microcomunicação, que é como a Lourdinha falou, quando uma liderança local, que é escutada pelos demais, vai ali no corpo a corpo e fala, olha, vamos tomar vacina, né? Como é que a gente trabalha com o Ministério da Saúde, que agora está favorável a isso, para chegar de todas as formas em todos os lugares, né? Então, Yasmin, gostei muito da sua pergunta. Eu tenho trabalhado e estudado muito isso junto à Organização Mundial de Saúde. A gente vive hoje uma coisa chamada infodemia. E a infodemia, que é o excesso de informação, ela mata, seja, né, de todo tipo. A desinformação mata. E a infodemia ela faz com que isso apareça mais do que aquilo que a gente está falando de correto. Mídia social, obviamente, a gente não pode abandonar, mas a gente precisa estar no canal mais assistido pela população brasileira. Quando a gente faz pesquisa, 68% da população brasileira tem como fonte as mídias tradicionais, não as mídias sociais. E
É claro que quando a gente fala de custos, claro que um vídeo num horário nobre, num canal de televisão, custa mais caro do que você colocar um post na internet. Mas botar um post na internet só, de nada adianta. A internet também custa caro. A internet, para que funcione, e é por isso que o antivacinista ganha tanto dinheiro com essa desinformação. Porque a mídia social, ela gera o que a gente chama de seguidores, e esses seguidores, segundo um estudo publicado, valem mais de 1 bilhão de euros por ano as mídias sociais. Então, se você coloca agora, em qualquer mídia onde você esteja, um post, provavelmente eu, que sou sua amiga, não vou receber. É aleatório. Se você não pagar, você não tem êxito nas mídias sociais. E a SBIM vem trabalhando com parcerias. Uma das parcerias é com a Meta, né? Facebook e Instagram. Parcerias que permitem que a gente faça a comunicação, não vou dizer que totalmente gratuita, mas com essa parceria, a Meta oferece alguns, que a gente chama de... fugiu a palavra. Que é você encaminhar para a população e ter uma visibilidade maior. A parceria da Meta é oferecer isso, né, um X, claro, está definido o valor, mas para cada campanha ela oferece isso e ainda dá suporte técnico. Então, a gente precisa levar isso e entender que mídia social, tem que ter uma vigilância do que está acontecendo, ter a vigilância em saúde, faz parte hoje fazer a vigilância do que está sendo dito. Então, é um tema muito complexo e que eu amo. Angélica, também para você ir finalizando aí o programa, o que está previsto aí para os próximos passos do Amapá? Nós iniciamos o ano já com campanha, né? Já tivemos a campanha da Bivalente, já vamos estar entrando agora com a campanha da influenza e estamos com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, muito, muito próximos, trabalhando com eles, porque em maio vai ter a vacinação nas escolas, onde vai ser focado sarampo e poliomielite. Então, as equipes municipais já estão se organizando para iniciar a vacinação nas escolas, que vai dar um grande apoio aí com relação às coberturas vacinais de crianças e de adolescentes. Os 16 municípios já estão com seus planos municipais, que a doutora Lourdes falou, para o projeto, estão em plena execução, com o apoio dos secretários municipais de saúde, com o apoio da Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado e com o apoio do projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, e nós temos certeza que esse ano vai ser melhor ainda do que o ano passado, e vamos conseguir melhorar nossas coberturas vacinais aqui no estado do Amapá. Lourdinha, eu vou terminar com você, porque, assim, para quem está em casa e não sabe, a gente sempre faz uma conversa anterior com os convidados, a nossa produção, o Cristóvão Paiva, nosso produtor, entra em contato. Você falou uma coisa muito legal para ele sobre essa reconquista, né? Primeiro, em pensar que se vacinar é um ato político. Acho muito importante a gente terminar o programa ressaltando isso. E segundo, que a reconquista pelas altas coberturas vacinais é como reconquistar um grande amor, né? Precisa ser continuado, precisa ser respeitoso e precisa ser envolvente, né? É isso mesmo. Eu falei e eu uso muito isso. A gente tem um grande amor, a gente perde. Aí eu digo, pode ser namorada, pode ser amante, pode ser marido, pode ser o que for. É um grande amor na vida. E se eu perdi e eu quero aquilo de volta, eu tenho que botar toda a minha força para reconquistar. O nome pela reconquista, sabe, a Isabela, eu botei com esse sentido. O Brasil conseguiu altas coberturas, eliminou doenças, controlou doenças, se projetou, perdeu. Mas, gente, a gente pode reconquistar. Agora, reconquistar com essa pactuação que a Nízia falou no início, de todos, CONAS, CONASEMES, a sociedade, é preciso que a sociedade como um todo
esteja nesse pacto para que a gente reconquiste as altas coberturas vacinais. Que olhe para o lado, né, e pense, poxa, é tão importante amar o próximo, né, e se vacinar é um ato de amor coletivo, né? É um trabalho de responsabilidade social. Eu não posso olhar o meu umbigo e dizer, não, eu estou protegida. E o outro? O outro pode ter uma situação de saúde que ele precisa que eu o proteja também. Gente, a Covid trouxe uma coisa muito clara. Precisamos ser mais humanos. Precisamos ter solidariedade. Não adianta vacinar um continente e deixar o outro sem vacinar, porque o vírus vai mudar, vai ter mutações e a variante vai pegar aquele que achava que estava protegido. Esse é o recado desse programa, né, Lourdinha? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo. Quero agradecer também a Angélica por compartilhar essa experiência do Amapá, tão importante para a gente. Isabela, que prazer ter vocês aqui. E vamos continuar falando disso, porque isso é serviço, né? É serviço para a gente ter uma população realmente protegida e saudável. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa super importante, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não se esquece que semana que vem eu tenho um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!